grandioso Deus possa falar também aos nossos corações e possa, de forma muito especial, abençoar a cada um de vocês, pais, filhos, a sua comunidade. Amém. Eu quero saudá-los de forma muito especial com as palavras que encontramos lá em Hebreus 12, os versículos 5 e 6, que diz assim: Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu quero repetir. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Alguém aqui já foi disciplinado na infância? Alguns mais, né? Outros menos. Mas eu acredito que todos nós, em algum momento, fomos disciplinados por amor. Porque os pais fazem isso porque amam. E Deus também faz assim. Ele disciplina ao filho que ele ama e que ele quer ter. E Paulo ele vai dar continuidade, depois a gente vai ler um pouco mais sobre Hebreus 12. Ele vai dar continuidade dizendo assim que aquele a quem Deus não disciplina não é filho. E assim também acontece em nossos lares. Às vezes os nossos filhos estão lá brincando com os amiguinhos. Se acontece alguma coisa, o único que é disciplinado quem é? O filho. A gente não vai disciplinar o filho dos outros, né? Não. Assim também é com Deus. Ele disciplina somente os filhos. Aquelas pessoas que ele não disciplina são porque ele não considera como filhos. Mas na verdade Deus considera cada um de nós como filhos amados. E se não aceitamos a sua disciplina, então é nós que não aceitamos como pai, né? E a disciplina, ela significa obediência às regras, aos superiores. Então, aquelas pessoas que são superiores a nós, elas nos disciplinam por amor. Então, agora todos adultos, né? A nossa comunidade, eu acredito que a maioria dos pais e filhos os pais são mais velhos, e os filhos já são adultos, e os filhos já têm filhos, já têm netos, mas ainda assim, nós, quando necessário, somos disciplinados, né? Eles nos chamam a atenção quando falhamos e erramos, e fazem isso porque nos amam. Então, que possamos aceitar então essa disciplina, na certeza de que se os nossos pais fazem dessa forma, e se Deus faz dessa forma, é porque tem um grande amor por nós. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino Teu Povo. É teu povo.
Deus em orações, pedindo que o seu Santo Espírito possa clarear a nossa mente, falar aos nossos corações. Também nesse momento podemos confessar a Deus as nossas falhas enquanto filhos, enquanto pais, enquanto pecadores, pessoas que vivem na sociedade, mas que acabam falhando muitas vezes com Deus, né, na desobediência, e também falhando com pessoas, principalmente aquelas que amamos. Vou convidar aqueles que podem a se colocarem de pé para um tempo de oração. Oremos. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, ouvir da Tua palavra. E também, Deus, aqui estamos na certeza de que o Senhor pode clarear a nossa mente, para que venhamos não somente a reconhecer, mas também nos envergonhar de tantos atos pecaminosos que cometemos no dia a dia. Quantas vezes, ó Deus, nós deixamos de caminhar com os nossos filhos? Quantas vezes nós não somos pais exemplares, pais segundo o Teu coração? Quantas vezes, Senhor, somos admirados por estranhos e dentro da nossa casa, Pai amado, nós não conseguimos exercer a missão que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Nos envergonhamos por isso, pois sabemos que a paternidade é uma missão honrosa, mas temos falhado muitas vezes. Por isso te clamamos, ó Deus, que o Senhor possa nos corrigir com amor e, sobretudo, possa perdoar-nos de toda a culpa que há em nós. Caminha conosco, ó Deus, e nos auxilia a sermos um Pai presente, assim como Tu és presente em nossas vidas. Perdoa-nos também por tantas memórias ruins que deixamos e temos deixado na vida daqueles que amamos. Quantas vezes, ó Deus, nós manchamos e essas manchas, Pai, caminham com os nossos filhos, amigos, pais, e eles não conseguem esquecer nem perdoar. E quantas marcas também estão nas nossas vidas, ó Deus, que nós não perdoamos e carregamos conosco. Trabalha o nosso coração, ó Deus, e que possamos ser sensíveis a Ti. Que possamos, Senhor Jesus, permitir que o Senhor mude e transforme as nossas mágoas. E que o perdão que temos recebido de Ti também seja concedido a tantas pessoas que falham conosco. Oramos assim e pedimos a Tua misericórdia em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Lá em Atos 13:38 nós lemos: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Quando nós confessamos as nossas falhas diante de Deus, quando nós oramos a Deus, Ele nos escuta. E Ele é fiel e justo, e a sua misericórdia dura para sempre. Por mais que falhamos diversas vezes, as mesmas falhas, cometemos os mesmos erros, ainda assim Deus nos acolhe em amor. E tem acolhido nessa manhã a mim e a ti. Todas as pessoas que diante de Deus confessarem os seus pecados com fé, eu vos declaro perdão dos nossos pecados, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares e cantemos o hino Tu és soberano. Amém.
Quando alguém nos disciplina, a gente fica chateado.
não gostamos de ser disciplinados. Mas a disciplina, essa justa correção, ela nos fortalece e nos ensina para sermos pessoas melhores. E é por meio da disciplina também que nós reconhecemos os nossos erros, que nós somos carentes de perdão, que nós somos carentes de um Pai amoroso, que nos vê falhar e vem e nos corrige. Às vezes eu fico pensando o quão é difícil muitas vezes sermos corrigidos e disciplinados por uma pessoa que não nos ama, porque ela faz isso com violência, não faz isso com amor. Mas o Pai não. Ele disciplina com amor. E quantos ainda não dizem, doeu mais em mim do que em ti? Eu perdi o meu pai muito cedo. Eu tinha 5 anos de idade. Mas essa disciplina que o apóstolo Paulo coloca, a minha mãe não deixou de exercer. Ela era firme. E precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Se não somos firmes no disciplinar, no ensino, veremos o como isso fará mal também para filhos que se desviam, mesmo quando os pais caminham na fé. Então, não deixemos de disciplinar em amor aqueles que nós amamos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Cantamos mais um hino antes da mensagem. E a Kátia vai auxiliar se vocês precisarem. E o Marco Antônio? Vem, Marco. Ah, vai com a mamãe. Muito bem. Vamos orar pelas nossas crianças?
Querido Deus e amado Pai, somos gratos pelos nossos pequenos, pelos nossos filhos, Pai. Somos gratos porque o Senhor tem trazido-os aqui na Tua casa. Que eles possam ouvir de Ti e se alegrar no Teu Espírito. Caminha com eles, ó Deus, esteja com eles. Alegra cada coração e dá o entendimento da Tua palavra. Assim oramos e abençoamos também os orientadores em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Um abençoado culto infantil para vocês. Vai ser a Marjorie, meu. Marjorie. Venha. Vamos lá? Os tios? Oi? Hoje vocês vão fazer uma atividade para os papais. Hoje a turminha é maior, né? Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias lá em Efésios. Obrigada. Efésios 6. Os versículos do 1 ao 4. Efésios 6. Hoje nós estamos nas cartas do apóstolo, né? Deus, Efésios. Mas ele foi pai espiritual, né? Em muitos momentos a gente encontra ele se referindo a seus filhos na fé, né? Timóteo, meu filho na fé. Então, ele sabe muito bem o que está falando. Não vamos desprezar essas palavras preciosas do apóstolo. E lá diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus possa ser clara aos nossos ouvidos nessa manhã. O versículo 1, ele fala diretamente para os pais. Não para o pai e para a mãe, para o pai, para o homem, para o sacerdote do lar. Filho, obedeçam a seus pais. O apóstolo Paulo sabe a importância de uma boa paternidade exercida nos seus lares. E quando essa falha, é feio o negócio, né? E a gente percebe isso pela sociedade em que nós vivemos. Quantos filhos abandonados pelos pais, acabam vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que Deus deseja para ele. E eu pensei num tema para a mensagem de hoje. E talvez com este tema vocês vão pensar, principalmente na infância de vocês. Quem aqui ainda tem pai vivo? Muito bem. Tem uma grande parte que os pais não estão mais presentes, né? E o tema que eu pensei foi que a vida é uma constante construção de memórias. E é incrível que neste caminhar em família, algumas memórias, mesmo aquelas que aconteceram há muito tempo, ainda dói nos tempos de hoje. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu perco sono pensando em coisas que não tem como mudar. A única coisa que eu posso fazer é liberar perdão, é perdoar, para que eu seja curada, não outra.
mas para que aquelas marcas não doam mais. E quando eu falo sobre isso, eu penso em uma ferida aberta. Uma ferida aberta, ela dói ainda. Se ela está aberta, muitas vezes é porque está infeccionada. Precisa do quê? De um remédio, de um forte antibiótico. E é incrível que até nas feridas, às vezes a gente toma alguns medicamentos e não resolve. Já aconteceu com vocês isso? Às vezes a gente precisa tomar um antibiótico até no hospital, passar alguns dias ali sendo acompanhado, para que aquela ferida feche. E às vezes as nossas memórias também são assim. Aconteceram coisas lá no passado, mas a ferida ainda está aberta e ela ainda dói. Quando a ferida cicatriza, ela não dói mais. Ela fica marca. Eu tenho várias marcas no meu corpo, das artes de criança, mas elas não doem mais. E muitas delas eu nem sei como aconteceu. E eu tenho certeza, meus queridos irmãos e irmãs, que esse é o desejo de Deus para aquelas memórias que ainda doem nas nossas vidas. E talvez tenham sido memórias que os nossos pais deixaram, que irmãos deixaram, que amigos deixaram, que colegas de trabalho, pessoas de perto ou de longe, mas que são memórias que ficaram na nossa mente. E que algumas ainda precisamos perdoar. A vida é uma constante construção de memórias. E eu quero iniciar perguntando: que memória você guarda do seu pai? Que memória você guarda do seu pai? Alguém gostaria de responder? São memórias boas? Lino? Isso é engraçado. Meu pai morreu com 60 anos, eu tinha 30. E eu nunca levei um tapa do meu pai. Nunca me bateu. Nunca você apanhou uma turma, né? Uma surra. Não. Não, nem sim, mas cascado. Mas ele era só na porrada. Era só boa. Eu vou. Não vai acreditar em fazer uma coisa. Isso ficou marcado. Muito marcado. Mas eu nunca peguei para mais. A minha memória tem. São de conversas. Sempre. E foi uma forma de educar que eu lembro mais do que a gente falava hoje do que das formas da minha mãe. Tudo que eu falava, eu vou gravar. E a sua do meu já era. Não teve significado, porque não teve o ensino, né? Não foi uma disciplina justa. Exato. Faz sentido. Tivemos pais justos, presentes. Os nossos pais são ou foram homens de oração, homens trabalhadores, carinhosos. Foram palavras que vieram à minha mente. Eu também guardo muitas memórias. Apesar de ter perdido meu pai cedo, eu tenho lembranças dele. E quais são as lembranças que você carrega contigo? Elas ainda doem? Ou elas trazem um largo sorriso? Porque tem memórias que a gente sorri, né? Vem no nosso coração e a gente sorri, porque era bom. E preparando essa mensagem alusiva aos pais, foi inevitável não refletir nas memórias que nós guardamos conosco, nas imagens, lembranças que os nossos pais deixam ou deixaram em nossos corações. E muitos aqui, assim como eu, já perderam seus pais. Carregam apenas recordações
recordações de bons momentos ou não. Mas nós podemos concordar que é bom recordar. É bom recordar principalmente para enxergarmos a misericórdia de Deus. Para enxergarmos que Deus, Ele é um Pai justo. Ele é um Pai presente, compassivo, amoroso. Mas as nossas memórias dos nossos pais terrenos nem sempre são de homens justos e presentes. E no meu caso, eu guardo muitas coisas do meu tempo de criança. E o meu pai, ele era um homem trabalhador, um homem honesto, mas que infelizmente falhou enquanto sacerdote do lar. Eu não consigo lembrar em nenhum momento onde o meu pai, por exemplo, sentou à mesa e convidou a família para orar. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar em nenhum momento ele na igreja com os filhos. Não consigo lembrar. Mas eu lembro ele chegando em casa bêbado, com palavras agressivas e violentas. Disso eu lembro. São memórias. Não são memórias boas. E eu fico pensando em tantos filhos que também têm essas memórias, lembranças horrorosas de seus pais. No filme O Rei Leão, quem aqui assistiu o filme? É bonitinho, né? Apesar de ter lutado para esquecer, Simba também recorda a sua infância. Órfão de pai, vivendo uma vida contrária à sua natureza, vem à sua mente memórias afetivas do seu lar. Simba lembrava coisas boas do seu pai. Já adulto, depois de ter fugido, quando o seu pai Mufasa morreu, quando Simba vai beber água, ele vê a imagem do pai refletida nele. O pai de Simba era um grande rei, um líder, sacerdote do lar. O pai do Simba foi um bom pai. E apesar de ter fugido por medo de receber a culpa da morte do seu pai, após ser confrontado, Simba retorna para exercer a missão a ele confiada. Ele retorna para liderar um reino justo, tal qual seu pai. Então percebam, a memória que Simba tem do pai é uma memória que o faz triunfar, que o faz vencer, largar o medo e enfrentar as adversidades à frente. Talvez as nossas memórias nos façam encolher, não ter ânimo para lutar. Mas Simba não. Simba lutou contra o seu medo, porque as suas memórias eram de um pai forte. Era de um pai que tinha uma vida reta e justa. Mas nem sempre carregamos memórias tão boas, que nos fazem triunfar, vencer. Nem sempre os pais marcam a vida dos filhos com bons valores e princípios cristãos. É muito mais fácil ser exemplo para os de fora do que para os da família. A minha mãe usava um exemplo que para os de fora é uma seda, mas em casa, e às vezes nós também somos assim.
nem precisamos ser pais, mas temos uma paciência para os estranhos, mas em casa não temos paciência para nada. Vocês percebem isso na vida de vocês e na vida de outras pessoas que convivem com vocês? Há grandes líderes, inclusive na Bíblia, que tiveram sucesso ao governar uma nação, mas falharam na missão nobre que Deus lhes confiou, a paternidade. Há casos que, mesmo os pais andando com Deus, os filhos seguem outro caminho. Mas o oposto também é verdade, né? Há pais que não seguem o caminho de Deus, mas que os filhos acabam seguindo. No entanto, vocês, pais que aqui estão, devem ensinar os seus filhos a andarem com Deus, porque essa é a vontade do Pai. Apesar de ser mais fácil ter sucesso para os de fora, Deus nos chama a ser exemplo em nossas casas, a ser luz ali onde estamos. Outro dia eu ouvi um pastor se lamentando. E ele dizia que uma das maiores dores que ele sentiu foi ouvir o filho dizer que ele era um excelente pastor. Ouvindo assim a gente diz, mas isso é um elogio, né? Mas ele gostaria de ouvir do seu filho que ele era um excelente pai. Mas ele não estava tendo tempo para cuidar da família. Ele estava muito ocupado. Ele havia esquecido que o nosso primeiro ministério começa em casa. Se eu consigo ser exemplo para um estranho, mas não consigo ser exemplo dentro de casa, tem alguma coisa errada. Porque o nosso primeiro ministério, queridos líderes, queridos pais, mães, filhos, começa em nossos lares. Mesmo que sejamos admirados por uma nação inteira, se aquelas pessoas que convivem conosco um tempo maior não nos admira, é porque alguma coisa está errada. E muitos homens de Deus, que são uma bênção no exercício do ministério, têm grandes limitações na área da paternidade. Há filhos de pastores, por exemplo, que não querem nem ouvir falar de igreja. Por que será? Há filhos de líderes que vivem uma vida totalmente oposta à dos seus pais, à de Deus. E eu quero citar alguns exemplos bíblicos. Samuel. Vocês lembram de Samuel? Que memória vocês têm da história de Samuel? Samuel caminhou com Deus desde a sua infância. Samuel, ele viu Eli falhar enquanto pai. E depois parece que ele faz a mesma coisa. Samuel foi um homem muito íntegro. Ele exerceu 3 nobres funções: sacerdote, profeta e juiz. Desde a sua vida, desde a sua infância, ele buscou viver uma vida reta e justa diante de Deus e das pessoas. Ele era admirado por toda uma nação. Ele foi usado por Deus para ajudar na transição de Israel de um livre governo tribal para uma monarquia. Citado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. E quando a gente escuta tudo isso, a gente diz, pai, é um baita pai, né?
Não. Ele fracassou. Samuel fracassou como pai. Ele foi incapaz de levar seus 2 filhos a uma comunhão íntima com Deus. Seus filhos não seguiram o seu caminho. E ele, num dado momento, ainda constitui seus filhos em juízes. Está errado, gente. É aquela coisa, né, que muitos políticos acabam fazendo. Primeiro de casa. Mas não tem testemunho nenhum. Antes pegasse um estranho e constituísse juiz. E o que isso acabou desencadeando? O povo pediu um rei. O que as pessoas estavam dizendo ali? Você é um homem justo, Samuel. E você pode nos governar todo o tempo. Mas quando você não estiver mais aqui, seus filhos nós não queremos. Porque eles não são justos como você. Nós queremos um rei assim como as outras nações. Percebam que coisa séria. Os filhos de Samuel foram um fracasso. Os filhos de Samuel foram um fracasso ao liderar a nação. Outro grande líder que fracassou como pai foi o rei Ezequias. Este homem teve um relacionamento pessoal com Deus. Desenvolveu uma grande vida de oração. Mas infelizmente não conseguiu transmitir os valores cristãos para os seus filhos. Inclusive, Manassés, seu filho, foi o pior rei da história de Judá. Por que eu estou trazendo esses exemplos, querida comunidade? Porque o meu desejo é que você, pai, mãe, reflita. Você é um homem, uma mulher de verdade, da verdade? Você tem conseguido seu impacto na sua casa? Ou só consegue ser admirado pelos estranhos? Pelas pessoas de fora? O que Deus tem falado ao teu coração? Você tem exercido essa nobre função difícil, sem sombra de dúvidas. Mas você tem exercido essa função com sabedoria? Onde estão os teus filhos? Onde estão os teus filhos? Estamos nós também falhando? Além destes 2 exemplos, há vários outros exemplos de homens que andaram com Deus, mas fracassaram em seus lares. Fracassaram na criação e na disciplina dos filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abraão, Isaac, Eli, Jacó, entre tantos outros. Mas eu quero me ater aos pais que estão aqui presentes. Vamos entrar em nossos lares. Às vezes a gente olha exemplos de fora, mas a gente não consegue aplicar em nossas casas. E sabe qual é o desejo de Deus com todos esses testemunhos? É que essa corrente seja quebrada. E somente Jesus Cristo pode quebrar essa maldição que há nos lares. Somente Jesus pode quebrar. Não é com as nossas forças, com a nossa vontade. Não é por meio de gritos. Por meio de orações. Onde você gostaria que teus filhos estivessem? Fala isso para Deus. Pede sabedoria para que você, pai, mãe, seja este homem e esta mulher de Deus que vai mudar
teus filhos, dos teus filhos. Existem maldições que precisam serem quebradas. E a pergunta que nos cabe é: temos transmitido os valores e princípios de Deus para os nossos filhos? Nós temos conseguido fazer isso? Temos criado ou criamos, os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor? Paulo instrui os filhos da comunidade em Éfeso a obedecer e honrar seus pais. E há uma diferença entre essas duas palavras. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Já honrar significa respeitar e amar. E percebam que a gente instrui a criança. E parece que uns crescem falando: quando eu crescer, eu vou me livrar disso. Mas Paulo diz assim: olha, mesmo tu sendo velhinho, o honrar tem que fazer para sempre. Tens que honrar teus pais. Tens que respeitar os teus pais. E não tem que fazer isso de cara amarrada. Tens que fazer isso amando-os. Porque este é o único mandamento com promessa. No entanto, os filhos não devem desobedecer a Deus para obedecer aos pais. Há uma diferença aí. Se teus pais terrenos têm te instruído, te ensinado a andar contrário ao caminho de Deus, daí não, essa não é a vontade de Deus para ti. Mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. É para toda a vida. Se a nossa fé no Senhor for real, ela será demonstrada em casa. Não por meio de palavras, mas na prática. No convívio familiar. E eu quero dizer para cada um de nós a importância de deixarmos boas memórias para os nossos filhos, para que eles não vivam uma vida adoecida, cheia de dores, de mágoas, de ressentimento, e até passe isso para as outras gerações. Deixemos boas memórias na vida daqueles que Deus tem confiado a nós. E filhos, amem seus pais, porque esta é a ordem de Deus, este é o mandamento de Deus para nós, filhos. E que Deus nos abençoe enquanto filhos e abençoe-nos também na criação dos nossos filhos e no amor e obediência aos nossos pais, para que sejamos pais e filhos de valores. Amém. Quando eu penso também, meus queridos irmãos, em memórias, eu penso na primeira casa que eu morei, em cheiros, em comidas que a minha mãe preparava para os filhos. Quando a gente pensa em memórias, bate saudades de coisas que às vezes nem imaginaríamos que sentiríamos falta. E que assim seja quando os nossos filhos lembrarem de nós. Que eles possam encher os olhos de lágrimas, não de tristeza, mas de alegria e de saudade de um tempo tão precioso que tiveram com nós. Eu lembro também de uma música do Padre Zezinho. O nome da música acho que é Utopia. E ele conta a história da infância dele, das lembranças que ele tem do pai, da mãe, dos irmãos. E as lembranças são boas, mas infelizmente nem todos, como foi dito aqui, têm lembranças boas. Mas Deus pode transformar as
nossas memórias ruins, em memórias de alegria e júbilo, em memórias curadas, porque o Espírito Santo de Deus pode nos curar. Assim seja. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, os avisos assim, dia 23 de agosto, que é uma quarta-feira, nós vamos ter um encontro de células, tá? Aqui no salão às 20 horas, então todos os integrantes de células estão convidados a participar, e quem não participa ainda também podem chegar, tá? Dia 27 de agosto, nós temos a Assembleia de Prestação de Contas de 2022, né? Logo depois do culto é um pouco mais reduzido, e essa prestação de relatórios e as contas da comunidade. Nós gostaríamos de que vocês reservassem uma data que vai ser em setembro, dia 2. Nós vamos ter um jantar romântico e dançante, olha só, tudo isso, né? Então, semana que vem já teremos os cartões à venda, tá? E, então, reserve essa data. Acho que seria muito importante que cada casal, e quem não tem ainda um namorado ou uma namorada, pode de repente providenciar ainda, né? Vamos ver. Dia 16 de setembro, nós teremos também um passadia com homens, tá? Esse passadia vai ser no sábado à tarde, me parece que às 14 horas inicia, e termina no culto de louvor. Nós vamos fazer o culto de louvor nesse dia 16. Não será no segundo sábado, como costumamos fazer. Esse vai ser no dia 16, tá? Aniversariantes, nós tivemos o seu Manfred Kuhn, dia 11, e a dona Wanda Branco, dia 12. A gente deseja a eles muitas bênçãos, né? Que Deus nos conceda bastante saúde. Agora vamos à nossa homenagem. Deus ensino, os sapatos do meu coração.
A oferta hoje é sinodal, para a paróquia Nova Vida. Após o jejum, enquanto nós cantarmos, vamos recolher a oferta. E no último culto, nós tivemos uma coleta de 485 e tiveram 49. Muito bem, oremos. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra ela nos adverte e nos disciplina de uma certa forma, mas com amor. Nos chama a atenção, ó Deus, para as falhas que ainda temos cometido enquanto pais e mães, enquanto família. Nos perdoa por isso, ó Deus, e por graça e misericórdia, nos ensina a nos corrigir, ó Deus, a disciplinar quando for necessário, ó Deus, a elogiar também quando for necessário. Quantas vezes, Senhor, nós também filhos só recebem advertências, mas nunca é
reconhecido os méritos que eles fazem. Que isso também possa ser refletido entre o teu povo, entre a tua comunidade, nas nossas casas, Pai. Nos ensina a sermos pais de valores, homens segundo o teu coração, e que os nossos filhos, Senhor Jesus, sejam aqueles que possam seguir o teu caminho e dar um exemplo. Que quando as pessoas lembrarem de nós, esse é filho de tal fulano, então seja uma lembrança alegre. Teve um pai justo e por isso é justo também. Porque é assim que nós queremos caminhar, ó Deus. E quando nós, diante da sociedade, nos deparamos como teus filhos, esse também é o nosso desejo. Que as pessoas nos olhem e digam: essa pessoa vive por meio da palavra e vive buscando viver em justiça. Esse é o nosso desejo, é assim que queremos ser vistos e vistas, ó Deus. Por isso te clamamos, Pai, que esse teu Santo Espírito que gera tantas transformações, siga transformando-nos, para que as nossas falhas, ó Deus, para que o desejo da nossa carne, dia a dia, caia por terra, para que a tua vontade se prevaleça em nós. Te damos graças e louvores, Senhor Jesus, pela vida dos nossos aniversariantes. Lembro de forma especial da Dona Holanda. E te clamamos também pela saúde dela, que o Senhor siga cuidando dela. Te damos graças porque ela saiu do hospital e pôde estar ontem com a família. Ó Deus, a alegria dela é a alegria do teu Espírito. E ela reconhece a tua grandeza. E é por isso que ainda está de pé, Deus. Louvado seja o teu nome pela vida dela. Te damos graças também pela formatura da Amanda. Nós acompanhamos um pouco esse processo e sabemos o quão foi difícil, mas o quão trouxe grandes alegrias. E esse é o nosso desejo, que ela siga se alegrando, ó Deus, por meio de tudo, de todas as vitórias e conquistas que o Senhor tem dado e ainda dará a ela. E lembramos também, ó Deus, neste momento, de um emprego, que a Amanda possa desfrutar da sua profissão de forma sábia, prudente, levando a tua palavra também. E que o Senhor possa abrir portas de um emprego onde ela possa exercer com alegria a profissão dela. Caminha conosco, Senhor, e abençoa os nossos queridos pais. Que as memórias que ainda doem, ó Deus, no nosso coração sejam curadas em nome de Jesus. E que a partir de agora, Deus amado, sejam escritas novas histórias em nossas vidas. E que nós, a partir do teu Santo Espírito, possamos marcar as vidas dos nossos queridos com coisas boas, com a tua palavra, Deus. Que a tua palavra é uma palavra de amor. Caminha conosco, abraça-nos, acolhe, ensina, ó Deus, e quando necessário nos discipline, para que nós possamos viver em reta correção. Caminha conosco e tudo mais que temos a te pedir e agradecer. Fazemos isso quando juntos e juntas oramos a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o
convidar os pais e os filhos à frente para uma bênção especial para os pais. Se tem algum pai que veio sozinho, não veio filho, pode vir à frente também, tá? Nós falamos em memórias e em histórias. E às vezes nós precisamos apagar algumas coisas para recomeçar, né? Então, vocês vão receber os filhos agora, hoje, né? Um sabonete. Por que um sabonete? Para apagar a história do passado. Muitas vezes a gente precisa arriscar, passar uma borracha. Acho que uma borracha para o Dia dos Pais não ia ficar legal. Então compramos então um sabonete. E esse sabonete é para dar a vocês, pais, filhos, uma nova oportunidade. E não sou eu que estou dando, é Deus. Apaguem as coisas do passado, as memórias que doem. Construam algo novo a partir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu vou passar, os filhos pegam então e entregam para o pai. Aqui. Pega isso, e daí entrega para o papai. Muito bem. E eu também tenho uma bênção especial para vocês. A palavra de Deus diz que nós podemos abençoar uns aos outros. Então você, filho, pode abençoar o teu pai. Para conseguirmos construir uma nova história, a gente faz isso a partir do perdão. Então, perdoamos e abençoamos para caminhar a partir do novo. E assim como nós iniciamos o culto sobre a bênção e o cuidado de Deus, também queremos sair daqui sobre a bênção e o cuidado do nosso Senhor. Então, querido Pai, que o Deus da vida vá ao teu encontro, que Ele te dê forças, fé, para manter-se firme na missão da paternidade. Que o Senhor guie os teus passos para que te sintas seguro e confiante. Que tenhas paciência quando vierem tempos difíceis e esperança de que os anos que virão serão melhores. Usemos então esse sabonete para apagar o que ficou para trás. E a partir do Deus que nos abençoa e perdoa, vamos sair daqui prontos a construir algo novo. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Amém. Um abençoado Dia dos Pais. Dê um abraço aí, um aconchego, né, no velhinho de vocês.